Pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Câmara, sejam todos bem-vindos ao Técnicos Brasil. Hoje o nosso tema é persiana integrada, ou melhor, motorização de persiana integrada. Será que você, serralheiro, está usando o melhor da tecnologia da motorização que a Udinese está sempre inovando, trazendo novidade para a gente? Mas será que a gente realmente está apresentando esse produto para os nossos clientes? Será que a gente está ofertando esse produto? E, obviamente, se ofertarmos, iremos tirar muito mais proveito em relação a isso. Comigo vai estar aqui hoje Tiago. Tiago é gerente comercial da Udinese e vai explanar para a gente aqui não só as novidades, lançamentos, mas também algumas informações técnicas que com certeza você e todo o seu time vai querer saber e vai desenvolver ainda mais informação em relação a isso. Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Tiago Souza. Tudo bem, meu amigo? Fala, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Vamos aí bater um papo que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo que estiver assistindo aí. Muita novidade, muita informação. Vamos desmistificar aí alguns assuntos relacionados ao motor. Vai ser bastante importante. Sim. Tiago, só fala um pouquinho. Tiago, você é gerente comercial da Udinese, só para a gente poder entender, o público poder entender aí qual a sua função realmente aí dentro da Udinese. Que eu sei que não é só Sim, isso, tá? dentre outras coisas, eu desenvolvo aqui a parte de gerência comercial, muito relacionado aos motores, né? Aplicação dos motores. Tenho uma experiência longa aí, são muitos anos já trabalhando com motorização. Então, esse conhecimento a gente tenta transmitir tanto para a equipe aqui internamente, mas principalmente convertendo isso em resultados aí das nossas vendas, né? Sim. Ô, Tiago, tem muita tecnologia envolvida, tem muita informação técnica, tem muita informação comercial, e eu percebo que a Udinese está sempre à frente nessa questão de motorização, né? A Udinese ela é uma pioneira em trazer tecnologia, e a cada hora que a gente olha o catálogo, a gente conversa com um de vocês, a gente percebe que tem sempre grande novidade, né? A feira teve há pouco tempo aí trazendo inúmeras novidades, e esse trabalho que você faz juntamente comercial, né, o Thiago, ele é muito focado nessa vinda, nessa tendência. E o que você está vendo aí da persiana integrada? O volume está cada vez maior? Fala um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no nosso conteúdo. Sim, sim, Ricardo. Tá no DNA da Udinese, está sempre se movimentando, né? E seguindo esse DNA de ser muito forte em trazer, ditar tendências, trazer novas tecnologias, né? A gente vem também trabalhando muito forte nos lançamentos de novos motores, seguindo muito o que o mercado pede, né? Então, o mercado normalmente ele diz para a gente o que ele precisa. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, conversando com os nossos clientes, com os nossos parceiros, entendendo quais são as necessidades que eles têm. A gente vai em busca de produtos que atendam essas necessidades aí do público, principalmente do consumidor final. Então, a gente hoje está buscando implementar ainda mais, fortalecer o nosso portfólio. A Udinese hoje ela é líder no segmento de motores hoje no Brasil, então é a empresa que mais vende motores, então a gente precisa, para a luta para se manter como essa referência, o que fortalece, que nos fortalece diante do mercado, é justamente estar trazendo novos produtos, se mexendo e inovando a cada momento, né? Se você falou do nosso catálogo, realmente, o nosso catálogo, a cada hora que você olha para ele, você vai ver ali sempre uma novidade, a gente complementando informações, enfim, a gente está sempre se mexendo. Sim. Tiago, o que o nosso público, né, que vai assistir o Técnicos Brasil, lembrando você, serralheiro, você, montador, instalador, que está assistindo nosso conteúdo, primeiro, muito obrigado por acreditar nesse projeto, por estar sempre se qualificando. Sabe que a gente sempre é um canal muito grande. A Udinese é uma grande parceira, não só parceira, mas também uma incentivadora da educação profissional. Então, você que está assistindo, tem muito conteúdo aqui. Lembrando que a gente tem o nosso conteúdo completo na plataforma do YouTube. E nós temos lá no nosso Instagram sempre cortes, sempre puxando alguns temas muito importantes para você poder entender e a importância de assistir esse conteúdo todo. E convido vocês também a assistir esse conteúdo com os colaboradores de vocês. Às vezes, Thiago, porque eu estou falando isso, Thiago vai até me ajudar como
como gerente comercial. Muitas das vezes a informação, né, Tiago, chega para o dono da empresa, mas às vezes não chega o pessoal do chão de fábrica, né? Isso nos preocupa bastante também, né, Tiago? Não, é sempre importante a gente ter dentro da nossa equipe, isso vale para todos nós, né? Sempre multiplicadores de informação. A informação ela só é válida quando ela é espalhada. A grande importância do seu canal aqui é justamente isso, a gente conseguir espalhar, levar esse conteúdo, né, para todos que têm necessidade dele, né? Então, às vezes, você tem dentro da fábrica pessoas, os profissionais que estão ali na parte da montagem, parte mais técnica. Se as informações não chegarem, às vezes um trabalho de vendas é sempre complementado por a questão da instalação, né? Então, se a gente está falando de um conteúdo mais técnico, isso precisa chegar na equipe, então é importante que tenha aí seus multiplicadores para a informação não parar no meio do caminho, né? Ótimo, perfeito. Tiago, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que você preparou de conteúdo aí para gente e o que a gente tem aí de novidade, que a Udinese está sempre aí inovando no nosso setor de esquadrias. Bom, vamos lá. Vamos ver a Isso. apresentação. É uma apresentação super leve, ela é bem direta. A gente vai direto aos principais pontos aí relacionados aos motores. Então a gente vai ver aqui. Esse conteúdo foi preparado especialmente para esse nosso bate-papo. É um conteúdo bastante direto. A gente vai direto ao ponto, as principais informações relacionadas aos motores, as principais dicas, né, e as principais tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, e também, né, dando alguns spoilers aqui das tendências e as tecnologias que a gente está para lançar. Então vamos dar uma olhada lá, Ricardo. Sempre lembrando, né, o motor ele tem alguns atributos que são relacionados principalmente à argumentação de venda, né, quando a gente vai fazer a oferta desse produto para o nosso cliente. A gente conhecer o produto é extremamente importante. Então, o que faz do motor Udinese esse sucesso, né, de venda? Então, assim, a gente tem um motor hoje para aplicação na persiana integrada, que é um motor extremamente silencioso. É um motor com baixo ruído, a gente está trabalhando ali próximo dos 44 decibéis, então é um motor que tem um ruído muito baixo. Isso também, dentro da aplicação, dentro do ambiente do cliente, isso faz bastante diferença. Um outro atributo que o nosso motor tem, que a gente sempre gosta de ressaltar, é que ele é um motor dentro desse universo dos motores para aplicação na integrada, ele é um motor relativamente rápido, né? A gente tem, são vários modelos para várias dimensões, né? Então para tamanhos, pesos, mas dentro dos produtos que são os produtos que mais saem, falando isso genericamente, o nosso motor ele tem uma rotação mais alta do que os nossos concorrentes normalmente oferecem aí também no mercado, né? Então, é um motor aí que trabalha com 20 RPM dentro das dimensões padrão. Então, é um motor que também dá uma impressão para o cliente de que é um produto que atende melhor a necessidade dele quando o produto está em funcionamento, tá? Então, e aí também a gente sempre comenta com relação aos acionamentos, né? Então a gente tem os motores hoje são disponíveis, são várias formas de se acionar o motor. Então a gente tem as botoeiras, controle remoto. Então a gente tem uma linha completa de emissores, né? Então os nossos controles a gente trabalha com padrão, com controle de um canal, mas a gente também tem para algumas situações mais pontuais ou específicas a possibilidade de usar um controle de 6 canais, de 15 canais. E lógico, não podemos esquecer da grande tendência, né, que hoje o mercado pede. Os clientes, os consumidores estão muito habituados à tecnologia hoje, e eles também pedem que os nossos motores sejam integrados dentro do ambiente como uma automação. Então hoje a gente também oferece os motores com Wi-Fi integrado. O que isso possibilita, né? Possibilita que o cliente faça o acionamento desses motores através do próprio celular, através de um aplicativo, e isso também conectado aos speakers, né? A sistemas de comando de voz. Então, aí os principais, Alexa e Google Home,
todos eles são compatíveis com os nossos motores. Então, a gente traz aí deixa muito amplo as possibilidades de conexão e de acionamento dos nossos motores. Sem contar, né, quando a gente fala de um produto que é um produto bom, ele tem que ser um produto que atenda em funcionalidade, mas também um produto, né, Ricardo, que atenda como garantia um tempo que seja suficiente para que o cliente esteja tranquilo com relação ao produto. Então, os nossos motores, hoje, a gente oferece uma garantia de 5 anos dos nossos motores e também dos acionamentos. Então, o cliente ele tem aí uma tranquilidade que é um produto que, apesar que a expectativa de vida útil do produto, Ricardo, já comentando aqui, a expectativa de vida útil do produto vai muito além dos 5 anos da garantia. Né? Então, a gente está falando aí de produtos que podem durar de 10 a 12 anos tranquilamente, em algumas situações duram muito mais, mas a gente gosta de mencionar isso porque a gente dá 5 anos de garantia, mas a expectativa de vida útil vai muito além disso. Ô, Thiago, uma coisa bem interessante que você comentou, que é até bom a gente dar como dica para o nosso serralheiro, né? O fabricante de esquadria. Muitas das vezes eu vejo as pessoas falarem assim, eu vou trabalhar com uma persiana manual porque ela é mais prática. Tá? E às vezes eu converso com o serralheiro. Ela é mais trabalhosa para o serralheiro. Eu, pela minha experiência, depois eu quero ouvir de você, ela dá até mais manutenção, não pelo sistema do sistema de funcionamento da manual, mas da maneira que o cliente usa, na verdade, o recolhedor. Às vezes o cliente bota força demais, puxa da forma errada, né? E aí, às vezes eu falo para o serralheiro, você sabia que com pouca diferença financeira você pode colocar uma persiana motorizada, onde na fabricação dele é mais prático, é mais rápida a fabricação dele, e onde ele vai ter um conforto muito grande, né? E depois eu quero falar um pouco desse aproveitamento do conforto. Na hora que eu vendo o conforto, eu também posso encaixar, e depois eu quero falar isso com um pouquinho mais de propriedade, de funcionalidade, né? Hoje você falou ali Wi-Fi, você acionar pelo celular, comando de voz, etc e tal. Por que não vender isso se isso já está no produto, né? Isso já faz parte do produto, não é isso? Então, assim, eu queria deixar essa deixazinha, porque às vezes o serralheiro ele só olha para a motorização e ele esquece a quantidade de benefício que a motorização traz e até para ele também em termos de produção, agilidade é muito maior. E eu acredito que uma persiana motorizada vai fazer com que ele, não que a manual não seja boa, ela tem o seu mercado, mas vai fazer com que ele possa vender até mais produtos para o cliente por causa da inteligência que é envolvida no produto, né? Ricardo, é ótimo você lembrar esse tema, porque muitas vezes, e eu digo isso comercialmente, na hora de ofertar o produto para o cliente, o profissional ele está ali, ele está falando e, poxa, vai aumentar o preço. Se eu oferecer a motorização, vou aumentar o preço. E ele não coloca do outro lado, nessa mesma balança, para poder fazer o que pesa mais. A relação custo-benefício do motor, ela é extremamente positiva. Né? Extremamente positiva. A gente está falando de entregar para o cliente, né, para o nosso consumidor final, entregar para ele mais tecnologia, a gente entrega conforto e entrega também comodidade. Esses são os pilares, né? Os 3 pilares. Mas a gente também poderia acrescentar aí a questão também da manutenção, né? Quando a gente fala com o serralheiro, o interesse dele é fazer vendas novas, né? A manutenção, ela ocupa muito o corpo técnico, né? O operacional, para poder fazer manutenção. Obviamente que empresas sérias elas vão prestar manutenção, mas isso não gera resultado, né? Então isso não traz faturamento. Você está fazendo a manutenção do seu cliente, mas isso não traz faturamento. Sim. Então, quando a gente fala de um produto como o motor, que elimina muitas vezes a questão do retorno da empresa com relação à manutenção, a gente está falando de algo que para o profissional é extremamente benéfico, né? O sistema de recolhimento do recolhedor manual, ele é extremamente eficiente quando a gente tem o peso
da porta ou da janela muito bem observado, o produto bem especificado, e vai funcionar perfeitamente no tempo da garantia do produto. A gente não precisa ter preocupação. Mas acontece que muitas vezes ela é mal utilizada, né? Então, quando você tem contato com a peça, você aumenta a chance de ter um mau uso. Então, muitas vezes, a persiana ela chega no limite e a pessoa continua puxando, ou às vezes ela solta, para descer uma veneziana, imagina, ela solta e ela desce, bate embaixo, né? Então você pode amassar a palheta. Então tem assim algumas situações que isso pode trazer uma necessidade de manutenção. Então o motor não, o motor ele tem um funcionamento que é sempre contínuo, né? Quando você faz a limitação do ponto alto e do ponto baixo, uma vez regulado, ali é permanente, você não precisa mais se preocupar, nunca mais ela vai passar em cima, nunca mais vai passar embaixo, o movimento é sempre constante, né? Então, a gente tem com o motor, além de todos os benefícios de conforto, comodidade, de ter o acionamento na palma da mão, muitas vezes através de um controle remoto, mas a gente também tem, por outro lado, a diminuição da necessidade de manutenção. Sim, sem dúvida. E esse é um grande proveito que os profissionais têm que tirar disso. E como o Thiago falou ali, né, todas essas possibilidades, custo-benefício, é entender o que aquilo ali custou para o cliente, mas principalmente entender o que esse resultado traz para o cliente, que eu acho que o resultado é muito mais benéfico, né? O cliente fica muito mais satisfeito, e é muito hoje, né, Thiago? Está muito na tecnologia, no celular, a pessoa fazer uma programação, abre tal hora, fecha tal hora, isso a gente vai falar com certeza, mas só para deixar essa dica para o pessoal de sempre balancear esse termo, né? Ah, vou colocar o motor, e por quê? Porque é tudo isso que a gente vai falar agora. São as grandes vantagens que a gente vai falar daqui para frente. Por favor, Thiago, fica à vontade, tá? Vamos seguir, então. Aqui a gente vê quais são os componentes que a gente oferece. Os nossos motores eles são vendidos para facilitar a vida do serralheiro. A gente já vende os motores em kits, né? Então, quando ele adquire um motor, ele já vem ali todos os componentes que são necessários para a instalação. Aqui a gente vê os componentes que acompanham o motor dentro da caixa. Então, a gente tem ali o suporte do encaixe do motor, a coroa octagonal para encaixe no tubo, né? E aí, o tubo, abrindo parênteses, o tubo a gente tem, são duas dimensões, né? Que são utilizados como padrão hoje no mercado, o tubo octagonal de 40 milímetros ou um tubo octagonal de 60 milímetros. Então, a gente oferece isso de acordo com o que o cliente precisa. Então, essa coroa pode ir com a dimensão de 40 milímetros ou com a dimensão de 60, de acordo com o que o cliente escolhe na hora da compra, né? Então, tem a coroa octagonal, a roda octagonal. Do outro lado do motor, a gente tem um componente que é a ponteira octagonal, também encaixa no tubo. E aí a gente tem o rolamento e o mancal do rolamento para finalizar essa instalação. Tá? Obviamente, o motor está ali dentro desse kit, que é o nosso ator principal aí. Dentro da integrada, a gente tem também ali uma ilustração de como isso é colocado dentro da integrada. Então, a gente tem os componentes ali do lado esquerdo, suporte do motor, a coroa octagonal, motor. Do outro lado, a roda, a ponteira, o mancal e o rolamento. E também ali um detalhe, né, das medidas. Né? Se o tubo for de 60 milímetros, os componentes vão para 60 milímetros. Se o tubo for de 40 milímetros, os componentes são de 40 milímetros. E a gente também faz uma menção ali a forma que a esteira é fixada nesse tipo de solução, né? Solução motorizada. Então, a gente tem, além do fixador da esteira, o convencional, que a gente fornece aqui, nós temos também a possibilidade de um fixador que a gente chama de fixador rígido, que ele também ele traz alguns benefícios para a instalação e aliado a algumas tecnologias, ele também traz mais segurança para a instalação. Né? Então, a gente tem aqui uma ilustração que mostra bem como esses componentes podem ser utilizados. Sim. Dando sequência aqui, a gente
uma dúvida muito recorrente com relação à especificação do motor, né? Então, como eu disse lá no início, na introdução, a gente tem, hoje são vários modelos de motores que são, lógico, né, para cada aplicação, então se é uma porta, se é uma janela, mas tudo isso é relacionado ao tamanho, né? Então, quando você tem uma dimensão muito grande e o peso pode se tornar muito grande também, Certo. a gente vai fazendo especificação do motor de acordo com a necessidade do produto, né? Então, para isso, a gente faz um cálculo, que é esse cálculo que está sendo mostrado aqui na tela, onde a gente tem exatamente, a gente calcula exatamente qual que é o peso da esteira, né, o peso desse sistema, e a gente faz a especificação do motor de acordo com isso. Então, esse cálculo ele é bem simples. Então, é a largura vezes a altura, vezes o peso por metro quadrado da esteira, vezes um coeficiente de segurança, que a gente considera aí principalmente o atrito do sistema, né? E por que a gente, esse peso por metro quadrado, ele pode variar, né? Porque a Udinese, ela traz também como grande diferencial dentro do seu portfólio, a nossa palheta, a gente tem preenchimentos diferentes para diferentes aplicações, né? Então, a gente tem ali o PU, né? Que é o preenchimento da palheta, a gente tem o normal, a gente tem o preenchimento de alta e o preenchimento de altíssima densidade. Certo. Cada um vai ter um peso diferente, né, de acordo com as suas características. Lógico, também para aplicações diferentes, né? Então, o PU de altíssima densidade, normalmente a especificação é para vãos muito largos, né? Que a gente consegue manter também uma rigidez da esteira, de acordo com a necessidade que o produto pede. Então, a gente, de acordo com a palheta que o cliente especificar, a gente também usa aqui o peso diferente. Então, ali ó, a gente tem, por exemplo, para a palheta normal, né, a gente tem 2,56 quilos por metro quadrado, né, o quanto ela pesa. Né, a palheta de alta, 2,72 e a palheta de altíssima densidade, 3,12. Então, dentro desse cálculo, a gente vamos lá. Eu vou fazer uma simulação aqui, Ótimo. cara. Tem um slide mostrando uma simulação, onde a gente pega aqui uma janela, tá? Com 2,50 de largura, são 2,20 de altura. Então, a gente coloca isso ali dentro dos cálculos, né? Então, a gente tem a largura, vezes a altura, vezes o peso por metro quadrado, considerando a palheta de alta densidade. Então, são 2,72 quilos por metro quadrado. E a gente multiplica tudo isso pelo coeficiente de segurança que a gente considera aí, principalmente o atrito, que é 1,3. Ótimo. Nós chegaremos aí no resultado de 19,45 quilos, que seria o peso total da esteira, né, desse sistema, onde aí sim a gente conseguiria fazer a especificação do motor. Nesse caso, a gente especifica um motor de 13 Newton, que é o nosso produto de entrada, o produto que mais vende, inclusive, cara, por conta que é a dimensão padrão das janelas hoje, né? Então, o motor de 13 Newton, que carrega ali dentro, se a gente considerar um tubo de 60 milímetros, a gente consegue carregar até 21 quilos com esse motor. Então, 21 quilos, a esteira pesa 19,45, está dentro da especificação dele. Se o tubo utilizado fosse um tubo de 40 milímetros, e aí veja bem, aqui já tem uma informação que a gente quer, é importante a gente falar sobre essa diferença. Veja que com o mesmo motor, os dois motores têm 13 newtons, então, só que no tubo de 60 ele carrega 21 quilos, no tubo de 40 milímetros ele carrega até 32 quilos. Por que disso? Né? Por quê? A gente costuma fazer um paralelo ali, um exemplo, para ficar mais fácil, né, de entender. A gente fala sobre a coroa da bicicleta. É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior é o diâmetro do tubo, a dimensão do tubo, menor a capacidade dele em carregar o peso. Então, nesse caso, o tubo de 60 ele é maior que o de 40. Sim. Então, ele carrega
a gente consegue carregar menos peso com um motor de 13 Newton. Quanto menor o diâmetro, a dimensão desse tubo, no caso do de 40 milímetros, tubo de 40 milímetros, maior a capacidade de carregar o peso. Tá? Então, motor de 13 newtons, a gente tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma especificação, então são 13 newtons, Sim. mas uma capacidade maior quanto menor o diâmetro do tubo. Tiago, é até interessante que você comentou ali na sua conta, né? Nós tivemos ali altura, vezes largura, vezes o peso ali do metro quadrado da esteira, né? Considerando, caso, a sua intensidade dela. Agora, o legal é o coeficiente, né, de 1,3, que ali você já está acrescentando ali esse 30%, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, que é justamente as ações do tempo, né? De repente uma sujeira, uma água que está ali molhada. É isso mesmo? Esse coeficiente é para poder garantir essa ação do tempo, ela já está preparada, que pode vir, ou melhor, ela possivelmente com o tempo ela vai aumentar um pouco a carga e o arrasto dela. Seria isso? Além disso, a gente também faz essa consideração, mas a gente leva em consideração, por exemplo, o próprio desenrolar da esteira entre as palhetas, o atrito entre elas, mas principalmente o atrito lateral. Quando você tem as guias laterais, a gente tem as escovas, isso gera um atrito, uma resistência no desenrolar da esteira e também na hora de enrolar a esteira. Né? E a gente também considera os desgastes dos componentes ao passar do tempo, né? Que é um desgaste natural. Sim. E por isso a gente usa 30% da carga do motor, a gente coloca para poder cobrir essa ação natural, né? Esse desgaste natural, e também o atrito com relação ao enrolar e desenrolar da esteira. Ótimo. É por isso que aí é interessante você ver, nessa conta que o Thiago fez, deu 19,45 kg ali. Então, assim, ali a gente já está com esse coeficiente de segurança ali, sabendo que a gente vai ter um atrito normal entre a escova, um atrito normal de movimentação de sobe e desce, e mesmo assim ela se enquadra no motor, que é praticamente um motor de entrada de 21 quilos, que é, como o Thiago falou, um dos motores mais utilizados, até mesmo pela dimensão padrão das nossas esquadrias. Se a gente olhar aí, uma esquadria de 2,50 por 2,20 já é uma esquadria muito considerável em tamanho, tendo em vista que as nossas janelas aí vai ficar muito abaixo disso em termos de peso, né, Thiago? Então esse motor vai estar sobrando no dia a dia, né? Isso mesmo. A gente costuma dizer para os nossos clientes, os nossos parceiros, não temerem com relação à dimensão do produto que eles estão instalando, porque a gente sempre vai ter um motor adequado para poder suprir essa necessidade que ele tem ali, independente da dimensão. As janelas normalmente são, a janela padrão, ela normalmente tem dimensão muito menor do que essa que a gente tomou como exemplo. Mas se ela fosse maior, a gente teria ali, no próximo passo, um motor de 30 newtons, por exemplo, né? Depois um motor de 40, 50 newtons. Então a gente tem soluções para qualquer dimensão que seja necessária ali. A gente consegue atender. Isso até fica uma dica para vocês também, na hora que for fazer um projeto especial, que hora a gente está falando aqui das esquadrias de alumínio, mas tendo em vista que às vezes a própria esquadria de alumínio tende em algum momento ser uma esquadria especial, no qual você vai fazer o cálculo ali, o cálculo ficou uma esteira pesada. Então, antemão, entre em contato com a equipe técnica da Udinese, eu sei disso porque assim, todos os nossos alunos, sempre quando fazem uma pergunta que eu não sei responder, eu peço para entrar em contato e prontamente vocês são atendidos, né? A equipe técnica da Udinese já entra em contato, já dá essa informação, que muitas das vezes, mesmo você achando que aquela esteira vai estar pesada, mas tem motor para atender essa possibilidade e com certeza tem uma solução ali técnica para o seu projeto aí seguir perfeitamente, não é isso, Thiago? É isso, e pode contar com a gente. Um dos nossos grandes diferenciais é a nossa equipe, inclusive a nossa equipe de vendedores tem conhecimento técnico vasto, né? Então, se for necessário, que o suporte técnico nosso ele é bastante interessante para vocês. Ótimo, perfeitos. Contem conosco. Então, beleza. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre alguns diferenciais que a gente já mencionou no início da apresentação. A gente já aqui
mencionando novamente, a gente tem os motores nossos são silenciosos, tem altas velocidades, compatível com sistemas de automação, e aí não só o motor que tem o Wi-Fi integrado, mas todos os outros nossos motores são amigáveis aos sistemas de automação, que é uma grande tendência hoje, né? Que os nossos clientes pedem. E aqui também, né? O nosso diferencial, como a gente acabou de falar, com relação à qualidade do produto e o nosso suporte técnico, que ele é bastante reconhecido hoje no mercado. Ótimo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no portfólio de motorização para esquadrias. A gente tem aqui, vou começar falando sobre as nossas nomenclaturas. Todos os clientes, quando eles pedem, Ricardo, o nosso produto, eles têm uma nomenclatura lá. Então os nossos motores são reconhecidos pela nomenclatura UDM, e aí depois do UDM, a gente sempre vem uma letra que ela indica o tipo de tecnologia que o motor entrega, né? Então tá lá, o DM 35 ou 45S. Então SS é de standard, né? Que é um motor com acionamento do botoeiro. Quando vem a letra R, ele é um motor de radiofrequência, acionamento por controle remoto, com ajuste mecânico, ajuste de final de curso, né? Ajuste do ponto alto e do ponto baixo, mecânico. Né? Então, o motor que tem um ajuste mecânico, ele tem lá 2 parafusos na cabeça do motor, são acessados com uma chave que acompanha também o kit de instalação, né? Toda a caixa de motor acompanha essa chave para fazer esse ajuste. Então, ele faz um ajuste através desses parafusos. Depois, a gente tem um motor com a nomenclatura E, que é o E de eletrônico. É um motor que também funciona, ele é radiofrequência, funciona com acionamento por controle remoto, mas ele tem um ajuste de final de curso, do ponto alto e do ponto baixo, feito eletronicamente. Ele é feito através do próprio controle remoto. Então, esse não acompanha uma chave. Na cabeça do motor não tem a chavinha, ele vai ter um botãozinho lá. Então, através desse botão e do controle remoto, a gente faz o ajuste do ponto alto e do ponto baixo. A gente tem ali também a nomenclatura EB, que é um motor eletrônico a bateria, né? Esse motor ele também é um motor que funciona por radiofrequência, tem a tecnologia de radiofrequência, funciona o acionamento por controle remoto, o ajuste de final de curso também é eletrônico, mas o grande diferencial dele, obviamente, nesse caso, é a possibilidade a não necessidade de um ponto elétrico, né? A gente pode acionar esse motor por bateria, é uma bateria recarregável, a gente vai ter mais detalhes um pouco mais à frente aí nos próximos slides. Ótimo. Mas é a nomenclatura EB, é o motor a bateria. A gente tem a nomenclatura W, que é o motor com Wi-Fi. Esse motor hoje, ele é um motor que tem acionamento por controle remoto, ele é um motor com a tecnologia de radiofrequência, acionamento por controle remoto, possibilita também aí o acionamento pelo aplicativo de Connect, nosso aplicativo exclusivo, e também por comando de voz. E ali a gente vai deixar um suspense, Ricardo. Com certeza, né? Que em breve, uma nova tecnologia que a gente está colocando no mercado, a gente vai ver mais para frente, vamos deixar isso aí como um suspense para quem estiver acompanhando a gente. Isso aí. Fica até o final com a gente aí, que tem muita novidade ainda para você assistir nesse conteúdo. É isso mesmo. Bom, então vamos ver aqui no detalhe sobre essas tecnologias, né, que cada nomenclatura entrega. Bom, vamos ver aqui. Ó. Aqui a gente tem um slide, tem bastante informação, mas eu gosto de mostrar essa tabelinha que está aí na tela, porque ela mostra o quão é rico o nosso portfólio. Então, por exemplo, na versão S, a gente vê aí que a gente tem 11 motores disponíveis, modelos de motores disponíveis. Isso varia entre torque do motor, né, capacidade dele em carregar o peso, varia também com relação à velocidade e com relação à carga desse motor, né? Então, vamos lá. Motor standard, como que ele funciona? Como eu disse para vocês aqui, nossos motores são comercializados em kit, né? Então, além do motor, ele vai acompanhar o kit de instalação, que a gente já viu lá no início. Ele inclui também, dentro desse kit, já uma botoeira para o acionamento, né? Esse motor standard, ele é acionamento botoeira, então ele já acompanha dentro do kit uma botoeira branca,
mais os componentes de fixação. Ok. Né? Esse daqui é indicado, esse motor ele é indicado para os acionamentos de botoeira, obviamente, mas também para sistemas de automação por contato seco. Então, quando eu digo que o nosso motor ele é amigável, quer dizer, para todos os motores, aliás, para toda a tecnologia de automação, a gente vai ter um motor indicado para ser aplicado. Então, se dentro da casa do teu cliente ele já prevê ou ele já tem um sistema de automação por contato seco, esse motor aqui é o motor indicado para ser utilizado. Né? Esse motor é compatível com o nosso sistema UltiConnect. O UltiConnect é um módulo, Ricardo, ele está ali dentro daquela tabelinha. Do lado da tabela tem ali os dispositivos que a gente também fornece. Então, para esse motor, ele também é compatível com o nosso UltiConnect. O UltiConnect é um módulo que pode transformar esse motor de botoeira também por aplicativo. É um módulo externo, ele é conectado aos cabos do motor, alimentado, e aí ele permite que seja acionado também por aplicativo. A gente vai ver um slide falando mais detalhes sobre essa solução. Existe também a possibilidade da botoeira preta, tá? A cor preta, então ela é vendida avulsa. E aí a gente tem a variação de carga que os motores podem alcançar. Então, como eu disse para você, a gente tem ali, ó, motor no tubo de 40, uma única possibilidade, né, que é um motor para até 32 quilos, que ele enquadra aí dimensões bastante vastas, né? Então, para uma janela, então até 32 quilos. E aí depois a gente tem no tubo de 60 uma variação muito maior, né? Que aí entram as possibilidades principalmente das portas. Sim. Então 21 quilos, 50 quilos, 66 e até 100 quilos, Ricardo. A gente consegue... Bastante coisa, hein? É bastante carga. É bastante carga. Então, por isso que eu digo, não se preocupem, né? Quem estiver aqui assistindo a essa apresentação, não se preocupem. Então, se tiver projetos aí que sejam fora de padrão, nos pergunte, a gente vai chegar aí no entendimento de qual motor seria mais adequado para o seu produto. Ótimo, perfeito. Beleza. Então, vamos aí um passo à frente. Os motores já com rádio, né? Então, esse aqui é a nomenclatura R. E aí, lembrando, Ricardo, isso serve também para o slide anterior, a gente não deixar de mencionar, que do lado direito a gente tem, da tela, a gente tem ali as versões. Então, a gente tem um motor que tem diâmetro de 35 milímetros e um motor com diâmetro de 45 milímetros. Né? O motor com diâmetro de 35 milímetros, ele pode ser aplicado tanto no tubo de 40 quanto num tubo de 60. Só vai mudar as adaptações, roda e coroa, né? De acordo com o tubo. Então, ele pode ser aplicado tanto no de 40 como no de 60. Então, no tubo de 40, esse motor, diâmetro de 35, que ele tem 13 newtons, ele carrega 32 quilos. No tubo de 60, ele carrega 21, que é aquela história que a gente falou, né? Ser inversamente proporcional. E o motor de diâmetro de 45, ele, obviamente, né, ele já tem um diâmetro maior que a dimensão do tubo de 40, então ele é somente aplicado no tubo de 60. Ok? Importante a gente fazer essa menção. Então, vamos lá. O motor é comercializado em kit, como a maioria dos nossos motores. Ele inclui aí, dentro do kit, né, nesse caso, como ele é um motor para ser acionado por controle remoto, no kit ele já acompanha um controle remoto de um canal. Então, a gente tem lá um controle remoto de um canal, Black Piano, igual que a gente tem aí na tela, em destaque. É um emissor preto, ele chama bastante atenção, porque ele tem um brilho, é um emissor assim, premium, né? Então ele acompanha dentro do kit, além dos componentes de fixação, também o controle remoto de um canal na cor Black Piano. E esse motor, ele também tem aí as variações de carga, muito similar, na verdade, exatamente igual ao motor S, né? Então a gente vai ter aí algumas possibilidades. Então a gente tem ele de 13 Newton, 30 Newton, 40, e esse motor ele é um motor que faz o ajuste mecânico. Veja na imagem ali, do lado direito, principalmente no motor de cima, tem um destaque, tem um botão, um encaixe ali
para uma chave, né, um parafuso, onde a gente faz os ajustes do ponto alto e do ponto baixo. Existe também para esse motor a possibilidade da gente variar os emissores, então a gente tem um emissor de 6 canais, um emissor de 15 canais, também são compatíveis, né? E o nosso motor, Ricardo, o nosso motor de radiofrequência, ele também tem um diferencial que é bacana. O cabo do nosso motor, ele sai lá os fios de alimentação. Então, sai lá um fio para ligar na fase no neutro, independente se é 110 ou 220, né? Então, vai de acordo com o que o cliente escolhe. Então, ele tem lá os fios para ligar no 127 ou ligar no 220. Ele acompanha o terceiro fio, que é o fio de aterramento. Então, aqui fica sempre a dica, tá, pessoal? Tem aterramento disponível na sua instalação, conecta o fio de aterramento. Por quê? Porque ele é uma proteção. Opa, vamos voltar aqui. Ele é uma proteção para a sua instalação, né? O aterramento ele protege contra surtos, descargas elétricas, né? Então, quando a gente está falando ali de raios, enfim, ele protege o nosso motor de surtos elétricos. Então o nosso cabo do motor, ele vem esses 2 fios de alimentação, mais um fio do aterramento, que é importante que seja sempre conectado. Mas o nosso motor de radiofrequência, ele também acompanha 2 fios auxiliares para ligação de uma botoeira pulsadora. Então, o nosso motor, esse mesmo motor, ele vai funcionar por controle remoto, mas se o cliente também quiser, ao mesmo tempo, ele também pode funcionar por botoeira. Tá? Então, esse é um diferencial no mercado, essa possibilidade aí, tá, Ricardo? Tiago, até eu queria fazer um parêntese sobre essa questão da botoeira, e eu falo isso muito em palestra. Você já está vendendo para o seu cliente a motorização, você já está pegando muitas das vezes um motor que já está com o sistema de botoeira já preparado, e às vezes só está faltando uma coisa: o serralheiro dá essa opção para o cliente da botoeira. Isso pode ser um diferencial, porque se a gente olhar ali a botoeira, para quem ainda não teve a oportunidade de mexer no motor, vai ser simplesmente ligar lá o acionador da botoeira e ele só dá o contato, apenas isso, é o melhor, esticar o fio até o ponto da botoeira e dar o contato. Eu até digo que é um ganho a mais que você, serralheiro, pode ter por um produto que já foi pago, já está com você, e você pode ofertar para o seu cliente essa facilidade. Por exemplo, se eu sempre digo que é muito importante o serralheiro estar muito próximo do cliente no início da obra. Então, fica uma dica: se você está próximo do cliente no início da obra, já poderia dar uma dica para o cliente de deixar uma caixinha do lado da cama, para ele ter a possibilidade de ainda estar deitado, abrir e fechar a sua persiana sem utilizar o controle. O controle pode estar, de repente, em outra cabeceira, e ele simplesmente ter essa facilidade de abrir e fechar, ou próximo da porta, quando ele entra, o local que fique melhor. Mas pensa que esse não é um trabalho que vai gerar algum custo para você. Se você comprou o motor com essa função, você só vai fazer uma ligação a mais no fio, né? Apenas o contato dele pela botoeira, e simplesmente você pode ofertar algo ainda a mais para o seu cliente, dependendo do que você quer fazer para o seu cliente. Você pode cobrar isso a mais do seu cliente, ou até dar isso aí como um bônus para o seu cliente. Olha, vou te dar aqui a motorização e tal, e além disso, eu vou instruir aqui o seu eletricista a deixar aqui uma caixinha em tal lugar que seja conveniente para a senhora, para o senhor, e colocar uma botoeira que de repente você guardou ali o controle, não sabe onde está, você vai lá e faz o acionamento. Então não deixa de ser também uma estratégia bem comercial, né, Tiago? Sim, com certeza. A gente tem que explorar, são as possibilidades que o produto oferece. Como você disse, ele já comprou, já pagou por isso. O que o produto oferece como possibilidades, ofereça para o teu cliente também, né? Exatamente. É importante. Então, poderia acionar tanto por controle quanto por botoeira nesse caso aí. Ótimo. Fica bem bacana. Legal. Bacana, Tiago. Boa. Bom, prosseguindo aqui, a gente tem um motor com a nomenclatura E, que é o motor que a gente chama eletrônico, né? Esse motor está disponível somente na versão diâmetro de 45, então ele é somente aplicado no tubo de 60. A gente tem somente a gente não tem uma variação de torque nesse caso, ele é básico, né? A gente trabalha com ele com o torque de 30 newtons, carregando até 50 quilos, que é convenhamos, né? Vai atender aí uma maior parte das especificações dos motores. Esse motor também é comercializado em kit,
Ele inclui um controle remoto de um canal, tendo a possibilidade da gente também, em alguns projetos especiais, a gente também especificar o controle remoto de 6 ou de 15 canais. Né? Ele também tem a possibilidade da botoeira pulsadora, viu, Ricardo? Ótimo. Então, é um motor que também pode ser acionado por controle remoto e botoeira ao mesmo tempo dentro do ambiente do cliente, né? E ele tem a comodidade da regulagem de final de curso eletrônica, que é a possibilidade de fazer a regulagem através do controle remoto, né? Sem a necessidade de ter que acessar a cabeça do motor, né, para poder fazer essa regulagem. Eu chamo bastante atenção para essa possibilidade, para esse modelo de motor, porque quando a gente está falando de portas, às vezes a altura, né, da porta, ou uma porta fora de padrão, essa é uma alternativa bastante interessante, principalmente para a questão de regulagem do motor. Ótimo. E é bem cômodo, né, Tiago? A possibilidade, como você falou, de fazer essa regulagem, né, do fim de curso, né, e bem prático. E uma coisa também que é bom a gente até lembrar, Tiago, uma vez que o Tiago comentou que você usa lá o controle e usa a botoeira, um não anula o outro. Eu posso fechar pela botoeira, abrir pelo controle ou vice-versa. Então eu posso ter realmente dois comandos dentro daquele ambiente trabalhando simultaneamente, né, Tiago? Exatamente. E aí, falando sobre isso, né, dos acionamentos simultâneos, Ricardo, da mesma forma, isso também funciona para o controle remoto. Sim. Então, falou assim, o senhor tem na cabeceira da cama, e a senhora, né? Então, eventualmente, a gente pode estar colocando para o mesmo motor, para a mesma janela ou para a mesma porta, dois emissores diferentes. Ótimo. Fica um do lado da cabeceira, o outro do outro lado. Enfim, são as possibilidades que as nossas soluções oferecem, né? Então, o motor ele pode receber, Ricardo, até 10 controles diferentes. Perfeito. Então, dependendo do ambiente, da finalidade, a gente pode estar acrescentando controles remotos que vai funcionar plenamente. Abre com um, fecha com o outro, para com o outro. Assim, são as possibilidades que o produto oferece. Vamos pensar até aqui, até para a gente... um escritório de uma dimensão muito grande, às vezes tem uma, duas persianas, vamos dizer que tenha uma persiana, e eu tô com a minha mesa aqui e o Thiago tá lá do outro lado. O Thiago chegou um pouco mais cedo, ele vai ter que ir lá na minha mesa pegar o controle, então eu posso deixar dois controles, né, Thiago? Quer dizer, obviamente você Sim. vai solicitar um controle desse avulso, lembrando que o motor vai vir sempre com um, e aí eu posso lá fazer essa configuração e deixar os dois controles trabalhando perfeitamente, simultaneamente, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Essas são as possibilidades que a gente tem aí com o controle remoto, que traz essas possibilidades. A botoeira, ela quando você está numa situação de especificação ainda em obra, você pode prever, né, porque a botoeira ela necessita de uma infraestrutura, precisa de uma tubulação passando, e normalmente ela não está aparente, está dentro da alvenaria. Então, quando está em obra, se prevê. Então você vai lá e coloca as caixinhas e tudo mais. É uma especificação que a gente faz, né? Profissional aqui do nosso lado, serralheiro que faz. Né? Mas quando você trabalha com controle remoto, ele te dá essa flexibilidade. Então ele precisa simplesmente do ponto de alimentação, né? Da fase do neutro chegando no motor. E aí a questão do acionamento pode ser feito de qualquer parte dentro do ambiente. De dentro e de fora do ambiente, né? O controle remoto ele tem um alcance bastante grande. Então, quando a gente fala de radiofrequência, a gente está falando aí, muitas vezes, de mais de 100 metros, Ricardo, de distância para acionamento do controle remoto. Então, é muito, vamos dizer assim, muito fácil de se adaptar a qualquer necessidade do ambiente. Ótimo, perfeito. Essas são as grandes possibilidades aí que a gente consegue explorar um pouquinho mais dentro dos produtos da motorização, né, Tiago? É isso mesmo, isso mesmo. Bom, vamos continuar com essas dicas aqui, a gente vai ver muito mais. Bora lá. Então, eu vou seguindo. Aqui é um produto que a gente colocou em linha já desde o ano passado. Isso é um produto que está disponível aí dentro do nosso portfólio. Então, você, serralheiro, tem acesso a essa possibilidade, que é a solução do motor a bateria. Né? Onde que esse motor ele pode ser especificado? Né? Principalmente em situações onde a gente não tem acesso ao ponto elétrico, né? Não tem possibilidade de passagem de fios, de cabos, né? Uma obra que já foi feita, Ricardo. Então, o cliente ele foi lá e
comprou a esquadria dele com um acionamento, por exemplo, com um acionamento com recolhedor manual. E depois de um tempo, poxa, queria renovar o produto, né? Que a gente chama de fazer aí um retrofit, por exemplo. Eu queria transformar ele em um produto motorizado. Mas eu não tenho aqui, não foi previsto, né, a infraestrutura elétrica. Então a gente tem a possibilidade de usar um motor a bateria também nesse tipo de situação, né? Esse motor, ele é um motor que ele tem algumas, ele tem que olhar, né, tem algumas particularidades na especificação dele, mas a gente vê aí que ele é um motor que ele também se aplica muito bem, né? Um motor que é um motor sustentável, porque ele é um motor que trabalha com bateria que é recarregável, né? Então, a gente tem a possibilidade de recarregar. É uma bateria que é embutida no corpo do motor, ela não fica externa ao motor, então ele é muito prático também de fazer a montagem dele dentro da esquadria, né? Então, esse carregamento do motor ele pode ser feito através do carregador. Como é que funciona? Vamos lá. Então, vamos usar os detalhes dessa bateria, como é que ela funciona, né? Então, igual um celular. Você pega um celular, o fabricante ele te pede para quando você for dar a primeira carga, dar uma carga completa. Sim. Então, aqui a gente também pede. Chegou lá, dá uma carga completa. Essa carga completa dura 5 horas, aproximadamente. Então, deu essa carga de 5 horas, o motor ele tem uma autonomia de funcionamento de até 6 meses, né? Que olha só, é bastante tempo, sim, né? Então, dado esse tempo de utilização ali pelo cliente, então ele vai precisar carregar novamente, vai lá com o carregador, conecta a tomada, conectou a tomada, mais 5 horas carregando, ele tem autonomia novamente de 6 meses aí de funcionamento, sem necessidade de carregar novamente. O Thiago, tá? É bem interessante, eu vou agora até uma experiência na minha casa, há uns 4, 5 anos, eu troquei as minhas janelas, que eram de uma esquadria antiga, e botei com persiana integrada e não tinha ponto de energia. E eu coloquei ela com recolhedor manual, mas contra a minha vontade, né? Eu queria colocá-la motorizada, né? Então, assim... Mas você não tinha o ponto de elétrico, né? Você não tinha infraestrutura do não ponto tinha, elétrico. A obra já estava toda finalizada, a casa tinha sido reformada e tal, e não havia, né, como puxar para ali, ia complicar bastante. Então eu vejo que essa informação que está passando agora, desse eletrônico, a bateria, a gente poderia agora fazer esse retrofit, vamos supor, eu tenho lá uma persiana ou manual, ou até, ou manual, exemplo, e eu preciso agora colocar um motor e eu não preciso puxar aquela fiação, toda aquela estrutura que às vezes é complexa, no meu caso era muito, e hoje eu poderia botar, por exemplo, transformar a minha persiana manual em motorizada sem nenhum problema, utilizando a bateria, né? Exatamente. Super simples, uma solução super prática e atenderia exatamente a sua necessidade. E assim, ó, agora um detalhe importante, como eu disse, ele tem algumas especificidades, esse motor. Esse motor ele não é vendido em kit. Então, nesse caso, a gente precisa fazer a especificação do kit. Então, a gente pede avulso, a gente tem aqui uma tabelinha aqui na parte inferior, com o código, inclusive, da solução. Então, se for usar esse motor num tubo de 40 milímetros, está ali o código, que é o 9001-358, vai pedir esse kit, vai vir todos esses componentes que vocês estão vendo aí. Vai vir o suporte do motor, roda, coroa de 40 milímetros, ponteira de 40 milímetros, mancal e o suporte do mancal. Se for um tubo de 60, é o código de baixo, da linha de baixo, e também vai vir todos os componentes, vai vir uma solução completa, tá? Aí, importante ver que, nesse caso, a gente começa a restringir um pouco, Ricardo, o tamanho, a dimensão, né, por conta do peso. Sim. Então, nesse caso aqui, num tubo de 40, a gente consegue fazer uma janela, né, de até 15 quilos. Ótimo. Se a gente fizer o cálculo lá, largura, altura, peso da esteira, né, peso da palheta, mais o coeficiente, vezes o coeficiente de segurança, ideia até 15 quilos, a gente pode usar aí num tubo de 40, esse motor vai se aplicar super bem. Ótimo. Se for um tubo de 60, a especificação ela muda, vai até 10 quilos, é a capacidade desse motor em carregar o piso. Perfeito. Ok? Perfeito. Lembrando que ele tem também um diferencial super bacana, que aí sim ele se transforma num motor 100% autônomo, que seria, ao invés de usar um carregador, a gente usar um painel solar, Ricardo. Ele tem ali uma
a figura do painel, né, como opcional. Então, ele é colocado um painel solar. Então, esse painel ele fica exposto para a luz natural. Esse painel capta a energia solar e armazena na bateria do motor. Ótimo. Super, assim, uma solução que transforma o seu motor em autônomo. Daí já não existe mais necessidade da gente precisar recarregar esse motor. Então, ele fica ali é possível fazer o acionamento qualquer hora do dia ou da noite se a gente deixar esse painel exposto à luminosidade do dia. E o painel, desmistificando também a questão do painel solar, não precisa estar um dia ensolarado, viu, Ricardo? Para que esse painel esteja armazenando a energia solar. Pode ser um dia nublado. Ele não precisa ter incidência direta do sol. Lógico que isso favorece, né, potencializa a placa solar, mas mesmo num dia nublado ele tem capacidade de armazenar carga para o motor funcionar ali vários acionamentos por dia ou até mesmo durante a noite, normalmente. Perfeito. Gostei muito dessa solução, te confesso que eu não conhecia e eu vejo aí um leque muito grande, Thiago, de possibilidade de aplicação, principalmente quando se tratar de situações de esquadria de alumínio que não tem a facilidade, como eu falei, da energia próxima, a obra já está pronta, ou até mesmo supostamente o cliente querer fazer um retrofit, eu quero agora fazer um upgrade ali na minha persiana, eu quero ela motorizada, então a gente tem aí uma facilidade bem inteligente, bem inovadora mesmo, né? Mas uma possibilidade. Eu costumo brincar quando estou falando com um serralheiro, que assim, acabou a desculpa. Não tem desculpa para não especificar o motor, né? Exatamente. Quer dizer, a gente tem soluções aí para todos os casos. Bom, vamos lá. E aqui o motor, Ricardo, esse daqui eu vou abrir um parênteses, antes de falar sobre as características técnicas dele, vou abrir um parênteses, esse aqui é uma tendência que a gente, de migração da motorização, em termos de tecnologia, está migrando muito para a solução Wi-Fi. Tá? O ano passado a gente conseguiu analisar a curva, né, de venda desse motor, né? A gente lançou esse motor no ano passado e ele vem numa curva de subida muito alta, muito alta. Então a gente acredita que no futuro próximo a tecnologia base dos motores seja Wi-Fi mesmo, tá? Então, é uma tecnologia bastante interessante, ela permite, né, ela abre um leque de possibilidades de acionamento muito grande e que vem de encontro com o que os clientes hoje pedem, né, que é a integração. Sim. Então, hoje em dia, você vê aí muita interruptor inteligente, né? O pessoal fala, interruptor inteligente, acionamentos para sistemas de ar-condicionado através do aplicativo, né? Então, o cliente ele já está acostumado com esses equipamentos que são dispositivos que são do dia a dia dele. Quando ele adquire a motorização, ele quer que isso também seja integrado, né? Ele quer criar ali um sistema de automação, mesmo que seja aquele faça você mesmo, que onde ele tenha a possibilidade de criar cenários dentro da casa dele, né? Então, poxa, eu apago a lâmpada e abro a janela, né? Então, ou eu fecho a janela, já acendo a lâmpada, já ligo o ar-condicionado junto. Então, são algumas possibilidades que esse motor, ele já traz sem necessidade de colocar nenhum dispositivo externo para que isso funcione, sabe? Então, o Wi-Fi já está, o módulo, né, Wi-Fi já está integrado ao motor, está dentro do motor. Sim. Então, é uma solução muito, muito bacana. Sim. Tá? Esse motor, ele é comercializado em kit, tá? Ele volta a ser comercializado em kit, então ele já inclui lá o controle remoto, os componentes de fixação. Nesse motor, a gente, por conta de toda essa tecnologia de acionamento por aplicativo e comando de voz, a gente acaba eliminando a possibilidade da botoeira, tá? Nesse motor aqui. Ele não tem a possibilidade da botoeira porque não faz sentido com uma solução que está sendo entregue. Tá? Então, a gente não viu a necessidade de permitir a aplicação da botoeira. Mas o que ele é muito bacana? Ele tem a conexão direta por aplicativo, então esse motor ele vai funcionar no controle remoto
ele vai funcionar no aplicativo, através do celular do cliente, e ele também permite a integração com os assistentes de voz. Então, tanto a Alexa quanto o Google, que são os mais conhecidos, a gente tem essa possibilidade aí. Sim. E, Tiago, mais uma vez a gente vem aqui para as possibilidades de que o serralheiro pode aproveitar para ofertar para o cliente, né? Se isso é uma novidade para a gente que já está no ramo da serralheria, a inovação que a Udinese está trazendo, imagina isso para o consumidor final que não tem nem noção que pode ser feito isso. E eu vou dizer uma frase aqui: o óbvio tem que ser dito. Você, serralheiro, tem que pensar o seguinte: o seu cliente, além dele não conhecer a tecnologia, ele também não sabe nem mexer na Alexa. Então você já pode ir lá levar a Alexa para ele, fazer a instalação, fazer a configuração e deixar pronto para ele usar. Porque você fala assim, mas a Alexa o cliente compra em qualquer lugar. Mas nem todo mundo sabe, tem lá aquele esquema de mexer, de fazer. Então, assim, se eu não tenho conhecimento lá, eu penso assim, ou melhor, se o meu cliente não tem o conhecimento, eu vou vender esse produto pronto para ele já instalado. Então, simples uma configuração da Alexa para a gente, mas talvez para o cliente seja um bicho de 7 cabeças e você já pode ofertar todo esse pacote completo para o cliente. Ricardo, perfeita a sua colocação, porque muitas vezes, ao longo dessa nossa experiência, né, com o produto que foi lançado no ano passado, a gente percebeu que o cliente ele tem muita dificuldade. Normalmente ele tem alguns clientes, perdão, não normalmente, mas alguns clientes têm dificuldade com tecnologia. Sim. Então, às vezes é um processo simples, mas ele não sabe fazer. Ótimo. Então, a gente diz, esse é o recado que a gente dá para o nosso amigo serralheiro, se antecipe, né? Então, faça seus cursos, seus treinamentos, entenda como essa solução ela funciona, porque muitas vezes o cliente ele gostaria de ter uma tecnologia bacana, mas ele não faz ideia de como isso funciona, qual a infraestrutura que isso necessita, enfim. Então, às vezes você vai lá, vou oferecer um motor, ofereço também um speaker aqui, Alexa ou do Google, sim, né? Então vai lá, faz essa configuração, mostra para o cliente quais são as possibilidades, porque isso com certeza agrega valor à sua venda. Com certeza isso vai agregar valor à sua venda. Sim. É importante, sim. Então, importante. Mais uma grande oportunidade aí para você colocar no seu portfólio. Então, assim, não só a nossa esquadria, a tecnologia, a aplicação da tecnologia, o ensino da tecnologia. Então, esse é um pacote completo que você pode botar aí no seu produto. Fica essa dica aí para você, serralheiro. Explore mais as tecnologias que a Udinese está trazendo aí para os produtos, principalmente na questão de motorização. É muito legal, Ricardo. Olha só, e a solução com o motor Wi-Fi também traz algumas outras possibilidades. Vou mostrar aqui nesse slide. Ele traz algumas possibilidades para a gente, como, por exemplo, criação de cenários, acionamentos automáticos, acionamento remoto. Então, o que seria isso? Então, o cliente ele tem lá a iluminação, por exemplo. Eu vou criar um cenário onde, a hora que eu abrir a janela, eu desligo automaticamente a iluminação. Ótimo. Então, ele cria um cenário. Mas eu sei que, por exemplo, nessa janela aqui, bate muito sol, né, tem uma incidência de sol muito grande entre 1h da tarde e 5h da tarde, por exemplo. Entre 1 e 5 horas da tarde. Ele pode programar dentro do aplicativo para que a janela feche automaticamente 1h e se abra novamente às 5 horas, gerando conforto térmico para dentro do ambiente também. Ótimo. Então a gente tem, essas são algumas possibilidades, e esse acionamento automático ele também pode ser escolhido de acordo com o dia da semana. Né? A gente já acompanhou em obra, por exemplo, o cliente ele fala assim, 7 horas da manhã é a hora das crianças acordarem, porque tem que sair para a escola às 7h30. Então, 7 horas da manhã ele programa de segunda a sexta-feira para que as janelas se recolham automaticamente. Mas ele não faz isso, Ricardo, abruptamente. Então, a janela ela não vai recolher de totalmente fechada para totalmente aberta às 7 horas. Ele programa para que às 7 horas ele vai fazendo um despertar. Então, 7 horas ela vai recolher somente 20%. E ele escolhe isso dentro do nosso aplicativo. É uma possibilidade que o nosso aplicativo oferece. Sim. Então, ele vai lá e coloca 20% 7 horas. 7 e 5, ele recolhe mais 20%.
E quando dá 7h10, recolhe 100%, entra, né, 100% de luz Perfeito, dentro né? do ambiente. Então, é uma possibilidade que o nosso aplicativo também oferece aí. A questão do acesso remoto é, por exemplo, olha, eu saí de casa e, poxa, o tempo tá bom, tá bonito, né? Tá ensolarado, e eu tô saindo de casa sabe, naquela correria de sair, pô, não fechei a janela. E aí, no meio do caminho, você percebe que o tempo está fechando. E, poxa, será que eu fechei a janela? Dúvida Fechei ou cruel, não dúvida fechei? cruel. E agora? E agora? Bom, acabou o problema, né? Abre o aplicativo e dá uma ordem de fechamento através do aplicativo. Isso, Ricardo, em qualquer lugar que você Sim. esteja. Tá? Então ele está na rua, no trânsito, está na estrada, ou ele já chegou no escritório. Poxa, será que eu fechei? Vai lá e dá um toque no botão de fechar, fecha a janela, pronto, acabou. Não tem mais essa preocupação. Tá? Essa é uma possibilidade também do nosso Não, aplicativo. muito legal. E Dentro, o cliente ter muito mais bacana. esse conforto, né, que você falou, né? Sair às pressas ali, será que eu fechei ou não? Então, na dúvida, eu vou lá no aplicativo, não preciso ligar para casa, mandar alguém lá na minha casa ver isso. Eu acho que essa comodidade, ela justifica, né, o valor investido pelo cliente, né, Thiago? Sim, sim, os benefícios que o produto traz, né? As possibilidades são muito amplas. A gente falou aqui do aplicativo, e aí eu faço uma menção bastante, eu gosto de falar bastante, porque a gente tem um aplicativo, Ricardo, chama UD Connect Plus, está lá disponível, é gratuito, Certo? tanto na plataforma iOS quanto no Android. O cliente ele baixa isso, é super leve, o aplicativo rapidinho ele baixa, e ele está com aqui tem as telas, né? Mostrando aqui na Sim. apresentação. Então, rapidinho, ele está lá conectado. Ah, não, mas, poxa, eu gostaria de que o meu filho também tivesse acesso, o meu marido tivesse acesso, minha filha, né, a pessoa que cuida da casa que tivesse acesso a esse aplicativo. Simples, né? Feita a configuração no aplicativo, uma vez no aplicativo, é possível que ele também compartilhe isso gratuitamente com quantos dispositivos ele queira. Então, eu quero colocar isso no tablet, quero colocar no celular do meu filho, da minha esposa, do meu marido. É só compartilhar e todo mundo tem acesso às mesmas configurações lá também, cara. Ótimo. É bem prático, super prático o nosso aplicativo. Poxa, Tá? E lembrando, é um aplicativo by Sabloy, exclusivo da Udinese. ótimo. E não tem custo nenhum, apenas baixar o aplicativo e fazer a configuração, não é isso? Exatamente. A gente tem dentro do nosso canal do YouTube Sim. também vídeos, além do manual, né? A gente também tem os vídeos explicativos lá, quem quiser acessar, para poder também tirar dúvidas, né? Pegar algumas dicas também de como fazer essas configurações. Perfeito. Olha aí, hein, pessoal. Olha aí, serralheiro. Como o Thiago falou, não tem desculpa, pelo contrário. Está abrindo uma porta de oportunidade para você ofertar cada vez mais para o seu cliente diferencial, tecnologia. Essa oportunidade, muitas vezes, você diferenciar até do seu concorrente. Seu concorrente, às vezes, faz algo muito similar ao mercado, você vem com um pouquinho mais de inovação, tecnologia, nada que vai demandar um absurdo de conhecimento, é apenas você se integrar um pouquinho mais e ofertar aí uma solução muito completa para o seu cliente, e o seu cliente, quem sabe, aí aplicar essa tecnologia na casa inteira, que vai ser muito cômodo para ele. Boa, Ricardo, é isso aí, não tem desculpa. Vamos lá. Bom, eu comentei na solução do motor standard, né, que é o Sim, motor de botoeira, a possibilidade da gente usar o dispositivo de Connect, certo, né, lembra, olha, só fazendo um diferencial, o aplicativo chama de Connect Plus, certo. que é o aplicativo. O dispositivo para o motor standard, que é o motor de botoeira, chama UD Connect apenas, tá? UD Connect Flex, perdão, é o UD Connect Ok, Flex. Então, é um dispositivo que transforma o motor de botoeira numa condição de ser acionado também pelo aplicativo e também pelo comando de voz, sim, tá? Então, é conectado, a gente vai desconectar o cabo da botoeira convencional, liga os cabos do motor nesse dispositivo e a gente pode acoplar uma botoeira pulsador para a gente ter o acionamento por botoeira pulsador, aplicativo e também por comando de voz através do Connect Flex, ok, tá? Então esse é o carinho, esse é o cara, tá, Ricardo? sim. Tá aí na tela aí, é o cara que a gente pode utilizar para essa solução. Bom, e agora vamos lá, né? Um alerta de novidade aqui, Ricardo. Vamos a
tirar esse suspense e trazer a solução que a gente preparou como novidade aqui para o ano de 2025. A gente está trazendo agora também a nomenclatura D aos nossos motores, que é o motor com detecção de obstáculo. Oh, legal, hein? Tá? Bem bacana, hein, cara? Esse motor é algo que o mercado vinha pedindo. É, não é, esse motor não é necessariamente algo. Não, vou cortar essa parte, tá? Uhum. Vamos voltar. Então, é algo que o mercado já vinha pedindo, que é a solução que funcionasse aí prevendo, né, ou, no caso, evitando problemas com as nossas esteiras, né, no acionamento motorizado com porta ou janela. Então, ele evita situações do cotidiano que poderiam trazer uma situação de manutenção à porta ou à janela. Então, esse motor ele é equipado com um sensor de detecção de obstáculo, né? Isso impede com que danifique as palhetas ou até mesmo o motor quando a gente encontra ali dentro, no momento do acionamento, algum obstáculo. Ótimo. Seja ele de qualquer natureza, tá? A gente está falando, isso pode ser uma pessoa, pode ser uma criança que esteja ali, né? Passando, por exemplo, por uma porta e o produto seja acionado, ou um pet, né? Pode ser um gatinho, um cachorrinho que esteja ali, sei lá, deitou ali na porta e, poxa, acionou. O que é muito comum também, em alguns casos, principalmente em janelas, né? E quando a gente fala da rotina, do dia a dia, a pessoa chega, tá com alguma coisa na mão, um pacote, uma bolsa, aí, poxa, sentou ali no sofá, coloca a bolsa ali na janela, ou o pacote na janela. Daí, de repente, vou fechar a janela. Quando percebe, já está lá, né? Tem ali um obstáculo, pode danificar as palhetas, enfim, trazer aí uma dor de cabeça. Esse motor, ele, cara, elimina essa possibilidade de defeito, por quê? Né, de dano ao produto, por quê? Porque ele conta com um sensor que entende quando ele tem um obstáculo ali na frente, e aí quando ele encontra esse obstáculo, se a gente puder rodar o vídeo novamente, acho que ele fica bacana aí para o pessoal ver. Aqui tem uma demonstração, então olha só, a esteira está descendo, então quando ele encontra um obstáculo, automaticamente o motor entende, rebate o acionamento no sentido contrário, Ricardo. Sim. Muito bacana, né? Muito. Muito bacana. Então, assim, é algo que os nossos clientes vinham pedindo e que a gente, alinhado às necessidades do nosso cliente, a dor do nosso cliente, a gente traz essa solução. Então, uma solução muito, muito bacana, que tem aí muito a enriquecer a solução que a gente entrega, né? E é o que você falou, Thiago, a possibilidade, né, da gente assim eliminar aquela manutenção desnecessária, como você falou, de um dia a dia. Às vezes alguma coisa, interferência, uma pessoa passando, e isso daí poderia danificar ali a palheta e trazer um prejuízo, e uma coisa assim tão simples, mas tão importante ao mesmo tempo, né, acrescentada ainda mais, obviamente, no modelo específico de motor, como o Thiago falou, você vai solicitar aquele determinado motor, e você pode eliminar aí. Às vezes é uma área de um trânsito muito grande, muitas pessoas passando, abre, fecha, alguma coisa assim, já pode evitar, né? Sim, sim, sim. A gente evita situações pensando no bem-estar das pessoas que estão ali no ambiente, né? Também, na verdade, até principalmente, né, das pessoas ou dos pets que estejam ali, mas também é muito importante a questão evitar os prejuízos, né? Usou a palavra correta, evitar prejuízo, né? Então a gente consegue manter a integridade do produto e das pessoas através do uso da tecnologia. Ótimo. Então essa solução, Ricardo, ela já está, a gente já está prevendo a disponibilidade dela a partir do próximo mês, né? Então no mês de fevereiro já vai estar disponível. Então quem quiser aí já tem pré-venda, entre em contato com os nossos representantes, que a gente já tem esse produto aí já cadastrado, a gente só está aguardando mesmo
estrutura de estoque pronta, né? Isso. Prevista agora para o mês de fevereiro, a gente já vai estar colocando isso na rua aí. Ó. Porque, com certeza é sucesso. Só lembrando que, como o nosso vídeo fica por muito tempo na internet, nós estamos gravando agora janeiro de 2025, já prevista para fevereiro de 2025. Então, assim, vai bater até o tempo que a gente vai colocar o nosso vídeo, possivelmente já está lançando aí. Então, fica essa dica para você também entrar em contato com o seu fornecedor, falar dessa tecnologia, assistir esse vídeo, a sua equipe assistir esse vídeo, para vocês também, principalmente não só a equipe que faz a instalação, né, para poder entender que tem essa tecnologia, mas principalmente a equipe comercial, para a gente ter mais esse produto para ofertar para o nosso cliente. Olha quantos produtos o Thiago falou nesse conteúdo nosso aqui, quantas possibilidades. Imagina se o seu time está aí, todo mundo conectado com esse avanço da tecnologia dentro dos motores e você poder ofertar a tecnologia certa, vamos dizer assim, o produto certo de acordo com a necessidade do seu cliente. Então fica aí uma dica e um grande diferencial para você e para todo o seu time aí, comercial, de venda em geral. Né, Thiago? Ricardo, é importante, porque como a gente tem um portfólio bastante vasto, muitas vezes pode passar desapercebido uma tecnologia que seja importante para ele. Então, sempre esteja se atualizando. Nós temos também os nossos catálogos, como a gente falou lá no começo, a gente está sempre incorporando novas informações, os lançamentos. Então, fique sempre atento aos lançamentos da Udinese. Nós temos alguns canais importantes. Tem um canal também de divulgação da solução pelo WhatsApp. Então, ali a gente está sempre mencionando as tecnologias, os produtos que a gente está lançando, não só de motorização, mas também dos nossos componentes, né? Então, é importante estar sempre atualizado aí. Busque sempre essa informação, porque é importante. Se a gente tem a solução e se a gente não tem acesso à informação, vai passar batido e o seu concorrente pode estar um passo à frente de você por conta de uma informação que não foi passada para frente. Exatamente isso. Isso é a importância da gente estar sempre conectado aí com os lançamentos. Então, o Técnicos Brasil ele vem justamente para poder levar um pouco mais de informação atualizada do que está chegando para vocês e compartilhe esse conteúdo para vocês aí terem o máximo de informação. E principalmente, como eu falei, sua equipe tem que estar ligada, conectada com isso. É isso aí, cara. Vamos lá. Só para a gente finalizar o assunto do motor, essa novidade do motor de detecção de obstáculo, vou colocar aqui de volta a apresentação na tela. Sim. Então, esse motor ele é comercializado, né, em duas versões, um diâmetro de 35 e de 45. Ele já vai ser comercializado em kit também, então comprou o kit para tubo de 40, ele já vem com todos os componentes, tubo de 60 é a mesma coisa. Acompanha o controle de um canal, sendo possível também a gente colocar o controle de 6 ou de 15, né? E ele conta também, Ricardo, com uma comodidade da regulagem de final de curso eletrônica também, né? Então, ele é um motor bastante completo, traz aí bastante funcionalidades. Ele vai estar disponível nesse primeiro momento, em 4 versões diferentes em termos de capacidade de carga, né? Então, a gente vai estar... Na verdade, são 2 capacidades de carga diferentes, 13 newtons e 30 newtons, onde 13 newtons pode carregar até 32 quilos no tubo de 40, 21 no tubo de 60, né? Novamente, a gente vendo essa diferenciação para o motor de 13 newtons. Sim. E para o motor de 30 newtons, a gente pode carregar aí até 50 quilos no tubo de 60 milímetros. Ótimo. Né? Então, a gente vai conseguir alcançar aí uma variedade, né? Uma variação de dimensões bastante ampla, né? Com dois modelos de motores diferentes. Perfeito. Muita coisa, muita novidade, muita inovação e o serralheiro aí começando 2025 aí com força total nas esquadrias de alumínio, melhorando cada vez mais as nossas esquadrias de alumínio, que esse é o grande objetivo, né, Thiago? Não só meu aqui desse lado, mas você aqui como figura da Udinese está sempre trazendo inovação para esse mercado, né? Sim, a Udinese ela tem essa preocupação e esse é o papel do líder, né, Ricardo? Do líder desse segmento. A gente, como líder do segmento, a gente precisa estar ditando as tendências, né? Sim, perfeito. E então a gente tem essa preocupação que os nossos clientes, parceiros, estejam alinhados com o que o mercado pede. Então, por isso a gente também, além de tudo, a gente prepara a gente se preocupa em passar essas informações e a gente gosta de frisar
que essa informação ela não pare em quem está vendo, Sim. né? Dentro da sua empresa, né? Dentro da sua empresa, multiplique essa informação. Quanto mais pessoas estiverem alinhadas com esses conteúdos, né? Conteúdo que a gente fornece, mais fácil vai ser também para poder fazer a especificação, para poder fazer uma instalação. É importante, sim, muito importante. Não, com certeza. Essa é uma dica realmente muito valiosa aí para esse nosso mercado de esquadria. É isso aí. Bom, caminhando aqui para os finais, né, para as considerações finais, a gente tem aqui as variações de emissores que nós temos, né? Os nossos emissores hoje a gente trabalha tanto na cor branca como o Black Piano, né? Black Piano é o padrão dentro dos kits de comercialização dos emissores, mas a gente também tem, para todo emissor preto, um emissor também como opção na cor branca, com exceção do emissor de parede, que está aí, ó, que é o DC701. Esse emissor nós só temos na cor branca, tá? Mas também é um controle remoto, Ricardo. Lembra daquela situação que você tinha mencionado? Poxa, é um lugar que tem muito fluxo, muita gente, aí tem uma pessoa que está aqui e outra que está lá do outro lado e tem que ficar se deslocando para poder pegar controle remoto. Sim. Às vezes também a gente pode resolver essa situação com um controle remoto de parede. Então é um controle que fica fixo, normalmente próximo à porta ou à janela. Então, ali pode fazer também o acionamento dos motores. Ótimo, tá? Perfeito. Então, aí a gente vê aí algumas características do produto, mas basicamente a gente queria mostrar quais são as variações que são possíveis aí de serem aplicadas. Sim. Tá bom? Bom, Ricardo, acho que a gente caminhou aqui para o final do nosso bate-papo sobre a motorização para esquadria. A gente sabe que a gente tem muita coisa. Quando a gente abre para, por exemplo, para perguntas e dúvidas, a gente ficaria aqui muito tempo falando, mas para mais informações, obviamente, a gente tem outros canais para poder buscar. A gente também tem o nosso suporte técnico, né, que pode ser acessado aí a qualquer momento. Né? A gente tem uma equipe de venda também que tem conhecimento super consistente do produto motorização. Então, poxa, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente, acessa lá no site, manda pelo site ou manda através do seu representante. A gente está aqui, vai ser um prazer atender vocês, tirar as dúvidas e contribuir aí para a sua venda. Tiago, queria agradecer imensamente, não só você, mas toda a equipe técnica, comercial e marketing da Udinese, que está sempre prontos aí toda vez que a gente fala de um assunto, de um conteúdo novo. Lembrando que você que está assistindo esse conteúdo, juntamente com a Udinese, nós temos uma série de vídeos iguaizinhos a esse, falando de cada tipo de produto com a sua particularidade. E o melhor de tudo isso, é um conteúdo gratuito que você pode assistir quando você quiser, aí na nossa plataforma do YouTube. E você pode simplesmente não só assistir, mas também compartilhar esse conteúdo com os seus amigos serraleiros, com os seus colaboradores, que isso é muito importante. Eu digo o seguinte, Thiago, eu venho sempre desafiando os serraleiros e fica aqui mais um desafio para quem está assistindo a gente. Faça um estudo com a sua equipe toda semana, apenas 10 minutos por semana. É o suficiente. O que é isso? Pegar um conteúdo igual a esse e estudar juntamente com a equipe 10 minutinhos por semana. Talvez no segundo mês você vai para 20, daqui a pouco você vai para 30. Não necessariamente precisa ser direto. Faz 5 minutinhos, discute 5 e vê as tendências, as novidades, que assim a gente consegue deixar todo o nosso time sempre com muita informação. E como o Thiago falou, quero reforçar, qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a equipe técnica da Udinese, a equipe comercial, eles vão ter um prazer muito grande, são muito solícitos, porque muitas das vezes nossos alunos entram em contato comigo, eu não sei responder, eu direciono e eles com muita agilidade conseguem resolver essa questão de dúvida do nosso cliente. Se você tiver, não faça nenhum tipo não fique com vergonha, entre em contato e bata um papo com a equipe lá comercial e técnica da Udinese para poder te ajudar. E muito obrigado, Thiago. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. A informação que você contribuiu com a gente aqui foi muito importante, foi uma baita aula para mim, porque eu também me atualizei agora, tinha produtos que eu não conhecia e é muito legal agora eu poder levar isso para dentro da sala de aula e falar isso para o nosso público serralheiro. Obrigado aí para você e todo o time Udinese que está sempre de prontidão aí em todos os nossos projetos.
Ricardo, a gente desse lado aqui que agradece a oportunidade, o trabalho que você faz é um trabalho muito importante para poder levar informação, conteúdo para os serralheiros, né? Isso fortalece o nosso segmento. E aqui, mais uma vez, é um prazer poder bater um papo e estou à disposição. Se precisar, pode chamar a gente, que a gente gosta de falar sobre o que a gente faz, que a gente ama aqui. Conta com a gente. Valeu, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. Esse é o Técnicos Brasil, um canal para levar informação técnica, informação comercial para você. E aqui a Udinese, mais uma vez, sempre compartilhando as informações, as novidades, para você ficar antenado com as novidades. Técnico Brasil, você acessa o nosso site, a nossa plataforma no YouTube. Se você jogar lá Ricardo Câmara ou Central do Vidaceiro, já aparece. Professor Ricardo Câmara já vai aparecer, e é um conteúdo gratuito para você compartilhar com a sua equipe, compartilhar com seus amigos, e a gente ter o máximo de informação. Muito obrigado você, serralheiro, por estar aqui com a gente, acreditar no nosso trabalho, e fique ligado que esse ano vai ter muito conteúdo bom para vocês. E no nosso canal, no nosso Instagram, Ricardo Câmara BR e Central do Vidaceiro, nós colocamos inúmeros cortes lá para você ir acompanhando todos os assuntos que estão sendo lançados, e você quer assistir ele na íntegra, você vai para o nosso canal do YouTube. Obrigado você, serralheiro, obrigado você, fabricante de esquadria. Eu sou o Ricardo Câmara, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero vocês nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube para você ter o máximo de informação. Técnico Brasil, muita informação para você e todo o seu time.